essa visão do cliente antes de comprar e do Fábio no segundo momento, né, Fábio? Perfeito, Carol. Quando ou no momento da escolha e depois o Perfeito, desenvolvimento do projeto, né, perfeito. Tem essa parte de intersecção entre os nossos os trabalhos de nossos fato. trabalhos. Quando Exatamente. eu assessoro vocês na análise dos lotes, para que o cliente tenha mais informações técnicas e estéticas para ele fazer a escolha dos lotes que ele já está vendo com vocês. Exato. O nosso papel, né, inicial é realmente entender o perfil do cliente, quais são as reais necessidades, o que ele gostaria, né? Um quer o pôr do sol, o outro quer o nascer do sol, o outro quer miolo de condomínio, outro quer muro. Então, é entender a concepção familiar dele também, né? Eu acho que esse primeiro contato com o cliente é muito importante. Para a gente ser assertivo também, né, É, meninas? eu acho que ouvir, né. O Ouvir. primeiro ponto é ouvir o cliente, porque às Exatamente. vezes ele chega para nós com uma ideia. Ah, condomínio Pedido, né? X, né. E aí você vai conversando, porque assim, nós temos que mais ouvir do que perguntar, obviamente, né, muito, mas ouvir muito o cliente e fazer as perguntas certas para o cliente, né, que ele vai nos direcionar, né. Então, às vezes, ele entra por um produto, o lead chega por um produto, e aí a gente acaba direcionando para o Entre Verdes, que a gente entende né, principalmente o cliente que vem de fora, né, que vem de São Paulo, que vem né, das capitais, que a gente atende muito cliente assim. Então, a gente acaba direcionando porque a gente entende a necessidade dele. Ele quer tranquilidade, ele quer construir uma casa de veraneio, ou de repente lá na frente uma moradia definitiva. Então, acho que é muito ouvir o cliente. Aí é realmente, buscar, às vezes, uma obra um pouco mais, barata, entre aspas, onde o investimento dele seja aliás, o lucro seja o que ele deseja, né, em relação ao investimento. Então a gente tem que daí pensar num lote, de repente, mais plano, que não tenha tanta infraestrutura, Perfeito. necessite de muita infraestrutura, né, o Fábio pode falar isso com maior propriedade, mas o investidor realmente é um cliente diferente do cliente que vai querer para morar, ele vai realizar o sonho dele ali, né, de morar. O investidor, ele não vai morar ali, a gente até atendeu um cliente há 2 semanas com esse perfil, né, Lu. Foi. Ele não quis nem ver a área de lazer do condomínio, "eu não vou morar aqui, eu quero saber do lote para que o meu investimento seja o melhor possível". Perfeito. Então, ó, é uma outra conversa daí, né, não adianta você querer, eh entrar no emocional também do cliente, de ver todas as benesses que trariam ali para a família dele, porque ele não vai morar ali, ele quer saber de quanto ele vai lucrar com a obra e ter o melhor rentabilidade. E eu acho que o Fábio pode explicar isso um pouco melhor, porque nesse momento ele é muito importante, Sim, né, perfeito. a tomar decisão. Explico para você, Dalton. Primeiramente, a Pleno desenvolve um trabalho de atendimento e vendas incrível, né? Trabalho fora de série. E eu, conjuntamente com a Pleno, em parceria, dou assessoria a Pleno quando elas estão mostrando para os clientes vários lotes candidatos. Eu assessoro a análise de cada lote do ponto de vista arquitetônico e construtivo. Consequentemente, isso influencia no preço da obra. Então, eu dou toda essa consultoria e caracterizo cada lote para que elas tenham mais embasamento técnico e estético ainda para realizarem a escolha do lote junto ao cliente. Na sequência, como a Carol estava comentando, o meu escritório desenvolve trabalho em dois segmentos, no segmento de residências para moradia e residências para venda. Sem dúvida que são dois perfis diferenciados. Então, a gente desenvolve projeto arquitetônico, todo o conjunto de projetos técnicos, orçamos a obra e executamos a obra inteira, entregamos a obra pronta. Naturalmente que para o investidor, sem dúvida que a escolha do lote otimizado é muito importante. O objetivo dele é ter um belíssimo produto construído pelo menor custo possível. Então, isso começa de fato com a escolha do lote mais otimizado. Consequentemente, a gente desenvolve um projeto ultra otimizado, uma arquitetura linda, porque os produtos lá dentro são sempre premium. Então, a gente desenvolve um projeto premium, desenvolvemos todos os projetos técnicos e eu especifico materiais de acabamento de excelência, porém com uma vantagem e um diferencial de preço muito grandes. Então,
Sem dúvida que essa é uma obra mais barata pela otimização que fazemos na escolha do lote, na criação arquitetônica, nas escolhas dos acabamentos, para que no fim ele tenha um super produto de venda e que o produto seja praticamente autovendável. É isso. Outro comentário, Dalton, como a gente sempre conversa, né? O Entre Verdes é um produto tão diferenciado que a escolha de um local para morar é altamente sensitivo, né? Então, quando elas chegam com o cliente, com o casal no Entre Verdes, já é um local impactante, né? A própria Avenida Mackenzie é muito impactante, é linda. O condomínio também é lindo, a chegada ao condomínio é lindo, ele tem uma natureza, uma beleza natural incrível. Então, a escolha de um condomínio para se morar, a escolha de um lote, são altamente sensitivos, né? Então, tem muitos clientes que chegam lá com elas e veem alguns poucos lotes e já se apaixonam. Então, isso é muito comum. Até a infraestrutura do condomínio, né? Ele é moderno. Né? Ele usou toda Não a tem nada que se tecnologia. compare a ele, né? Não, não, nada que se compare. Eles usaram de toda a tecnologia e, e deixou ele lindo, lindo e moderno. Muitas Né? opções de lazer. Exato. O projeto urbanístico do Entre Verdes foi muito bem elaborado. O planejamento dos lotes, os tamanhos dos lotes são diferenciados. Os arruamentos são incríveis, né? Um asfalto de primeiríssima linha. E em todas as esquinas tem o pavimento de bloco de concreto intertravado. Então tem todo um planejamento urbanístico extremamente moderno lá. Tudo que é tecnológico lá está embutido, ou seja, está no subsolo. Sim. Incrível, Cabeamento né? subterrâneo, né? Que não polui, né? O Sim, condomínio. toda a Então, parte ele subterrânea. fica clean, né? Ele fica Tudo limpo, em né? consonância com o meio ambiente, né? Porque o É. Entre Verdes ele está inserido numa área de preservação ambiental, uma APA, né? Que é a APA de Sousas. Então, esse apelo, né? Perfeito. É muito importante também na hora da venda, porque é muito diferente de você vender um condomínio que não tem esse tipo de apelo. Lá é realmente De fato, Carol. bem único nesse aspecto. Agregado a isso, Dalton, lá tem um projeto paisagístico incrível no Entre Verdes, na Avenida Mackenzie também tem um projeto paisagístico fantástico. Então, lá realmente eles montaram uma equipe de craques para desenvolverem cada um as suas partes. O resultado ficou incrível, né? Uhum. E não para, né? Porque eles estão ainda trazendo mais, tem mais modernização chegando no condomínio, né? Tem uns projetos aí já em andamento que só vai trazer mais valor, agregar, De né? fato. Isso é maravilhoso. Sim, Isso aí você vê que é realmente um condomínio de alto padrão, né? de Porque ele está fato, sempre buscando esse desenvolvimento. de fato, e já existe em construção um super mall que está ali ao lado do Entre Verdes, que vai atender todo o universo de população do Entre Verdes e de condomínios vizinhos também. Isso vai agregar mais valor ainda Mais valor. ao Entre Verdes. Porque, primeira pergunta, mas se eu quiser comprar um pão, onde eu vou ter que ir? Faltou um item em Faltou um casa, para item onde em eu vou, casa. né? Então, isso, no passado, apesar de eles terem uma Smart Store, né? Era um ponto que, de alguma forma, ficava assim, mas eu vou ter que até... Não, mas está 8 minutos do Shopping Guatemi, onde tem ali o hortifruti, né, a região e tal. E hoje isso veio a agregar muito valor. Sim, Porque eles vão ter tudo à mão na porta de casa, todos os serviços ali, né? Padaria, empório, lavanderia, enfim. Nem sei, mas vai ter um um mix mix de alto nível. de alto nível, Sim, exatamente. serviços. Exatamente. Então, isso vem mais um ponto para Mais um agregar valor valor. agregado, né, Carol? Exatamente, exatamente. Não, tá de noite, quer comer um brigadeiro. Não tem na À noite, dispensa. né? Suzy, à noite Vai dá um atrás de uma desespero, né? latinha de Comer leite um condensado. brigadeiro. Pois é, então. Eles são. O condomínio proporcionou isso, né? Trouxe O desenvolvimento, o né? desenvolvimento, mas trouxe muitos amigos, né? Então, né, aquele vizinho que você pede uma xícara, né, de açúcar, agora é a lata de leite condensado Sim, para suprir isso, é maravilhoso. Mas o mal, né, Vai vir vai vir realmente para agregar, trazer
E Proporcionar essa mais conforto, mais De fato. comodidade. Puxa vida. Isso que a Suzy falou da vida social, né, do Entre Verdes é muito legal. Eu tenho amigos que moram lá e é um povo festeiro. É encontro de casais, é festa na casa de um, é clube da Luluzinha, campeonato de beach tênis, né, tem Halloween, as coisas, Sim, as de fato. atividades são São muito ativos, né? Um condomínio muito ativo. exatamente. E fica virou uma grande família, assim, né, todo mundo acabou se conhecendo, porque veio crescendo junto ao condomínio ali as casas. Isso também é muito legal, que é um público jovem, né, que então tá, né, todo mundo meio que na mesma vibe e faz disso o condomínio andar numa cadência, E única. acaba tendo uma vida própria, né, assim, né, os moradores eles acabam ficando por ali, os filhos já usam academia, fato. quadras de areia, são 3, acho que 3, acho, não posso falar que eu acho, né, são 3 quadras de areia, sei lá, De 2, fato, são 3? São 3 São 3 quadras de areia, quadras. tem vida própria, de fato. campo de futebol, né, então eu acho que E para isso todas as idades, né, Lu? para Tem a todas as parte dos idades, pequenininhos verdade. separado, então parque, pomar, O né, playground, né. playground e tal. Daí a parte mais esportiva, né, o clube, a parte do espaço gourmet. Então é um condomínio realmente completo que atende para todo mundo, né, Uhum, todas as Sim. idades, todas as né. idades. Eu acho que um ponto forte do Entre Verdes como destaque para o alto padrão são lotes maiores, né, coisa que a gente tem hoje em Campinas, o bairro do Gramado, que tem condomínios com lotes grandes e ficou naquilo, né. Outros já vieram com lotes menores e tal. O Entre Verdes ele veio No segmento, num né? segmento exatamente, diferenciado, que são lotes que não são enormes, mas são excelentes lotes para dar lindos projetos, como a gente vê os do Fábio, que você fala é um arraso aquilo. Num lote de 1.000 metros, 1.200, 1.300 metros, ou um lote unificado, né? Que Perfeito. cada projeto lindíssimo. Então, eu acho que ele veio para o alto padrão com um novo segmento, não o que já tinha em Campinas, né? E com o De fato. diferencial de ter todo aquele verde, né, porque, assim, você Exatamente. tem vários condomínios aqui próximos do centro, condomínios de alto padrão, né, não sei se pode falar a marca, né, enfim, Alphavilles, né, que não tem todo essa vista, né, que a gente tem na Entre Verdes, né, Essa riqueza. essa riqueza de flora, né, então eu acho que esse é o ponto, é a metragem e o visual, né, um condomínio realmente, muito Diferenciado, muito bonito, muito diferenciado. Sim. agradável, né, de se morar. Sim, dentro do Entre Verdes existem várias matas nativas, então, em muitos e muitos lotes a gente tem vistas para essas matas incríveis. Naturalmente a gente tira partido nisso na criação arquitetônica. E como a Carol estava comentando, tem lotes de um tamanho específico, 1.200 metros, onde a gente desenvolve residências de 700 metros, 800 metros quadrados, e muitos proprietários querem unificar lotes para desenvolverem residências ainda maiores. Então, tudo isso é um mix de altíssimo padrão, né? Naturalmente que a gente projeta e constrói residências para moradia, e o segundo objetivo é que essas residências sejam tremendos produtos imobiliários. Então, a gente sempre busca atingir os, os dois objetivos. Na verdade, todo esse conjunto de características do Entre Verdes que nós estamos comentando, né, forma um grande valor agregado para o Entre Verdes como produto, e ele é um condomínio novo, então ele está crescendo numa velocidade incrível, né, em termos de projetos e obras, e por ser novo, o gráfico de valorização dele está subindo que nem um foguete, né? Ou seja, ele está numa fase de grande valorização. É novo em folha o empreendimento, né? Sim. E Eu acho que é bem isso mesmo. e outra, o que você falou da questão de mercado, né, a gente viu um crescimento, essa valorização foi, assim, exponencial nesses últimos 2 anos, por De exemplo, de fato. valor de lote, né, gritante, assim, que valorizou. E também, com a vinda do mall, valorizou o entorno, porque a gente já teve cliente me procurando: "Você não tem terras aqui no entorno para construir alguma outra coisa de serviço?". Então,
o fato Perfeito. do crescimento do Entreverdes veio trazer um desenvolvimento ali da, da, da região mais próxima, Uhum. que isso para o mercado imobiliário é muito importante, porque isso valoriza o condomínio, que valoriza o externo e os outros da região, então reverbera, né, para muitos segmentos. E, Perfeito. e a gente vê, por exemplo, clientes que não, há 2 anos atrás, não deixavam o Entreverdes de lado, né, não era ainda uma prioridade, hoje não, eu só quero no Entreverdes. É verdade. Porque estava entendendo esse crescimento, vendo esse crescimento a acontecer no mercado, e ele não quer ficar de fora. E até porque você começa a enxergar Campinas, olhar por cima e você fala, mas aonde eu vou morar então, se não for lá? O que eu Uhum. quero fazer só cabe lá. Perfeito. Né? Então, quando você começa a ter essa visão mais macro, da onde vai sair loteamentos que estão saindo, não saem loteamentos com aquela metragem mais, Não. né? Só menores. Então, para o mercado imobiliário, isso passa a ser uma joia rara, né? É Nós temos verdade. também muito ainda a colher frutos de lá, coisa que ficou reprimido, né, por algum tempo. Hoje nós estamos aí tendo, É. né? E é até Inclusive, engraçado, desculpa, vamos é falar. até engraçado que muitos vieram com essa preocupação do entorno. Você está muito próximo da cidade, Muito. né? E mais do que isso, é um trânsito muito fluido. As pessoas se surpreendem quando estão lá, porque 10, 15 minutos você está nos pontos principais da cidade, né? Então, o crescimento ali próximo é uma comodidade, um acréscimo que não ia afastar sob hipótese nenhuma por você estar tão próximo da cidade. E isso é maravilhoso. E só tem mesmo quando você conhece, que você percebe que como você está com esse contato com a natureza, te agrega, te dá qualidade de vida e você está próximo. Sim. Assim, é sensacional o impacto quando você passa pela Mackenzie e você vê como você chega rápido aonde você quer, né? Então, Sim, a Mackenzie é uma avenida expressa, né? Exato. exatamente, Incrível. diferente de outros pontos da cidade. De fato. Ali é fluido, né? Então você E acho realmente um ponto estratégico também Campinas já é um ponto estratégico, né, no mercado do estado, né, como um todo, ele tem uma logística que favorece muito pela malha viária e tal, Perfeito. no aeroporto. E a gente tem cliente procurando e vindo para o Entreverdes porque tem fácil acesso para Minas. Então, olha só como vai além da gente pensa às vezes sempre em São Paulo. Não, a gente já tem clientes que escritório é em Minas, mas ele estando no Entreverdes, ele, né, Dom Pedro, Fernão Dias está em Minas. Ou se ele precisar pegar um avião de Viracopos, É ele está aqui. impressionante. Então, Impressionante. é muito estratégico, realmente. Uhum. Parece redundante até, mas não é. É realmente o despertar para um novo lugar, né? Uhum. Sair do lugar comum de Campinas, que por um tempo ficou esse perto longe, É. e hoje ele está realmente estratégico. Eu estou a 8 minutos na Dom Pedro, eu pego a Dom Pedro, eu estou em Minas. Pego a De Dom fato. Pedro, né, Fernão Dias, estou em Minas. É incrível. Ou peguei o anel viário, estou no aeroporto, do aeroporto eu vou para a Europa. Né? Então, assim, Incrível. é muito diferenciado, realmente. A gente atendeu assim alguns clientes que têm certa resistência, né? Ah, Entreverdes é longe, aquela coisa, né? É longe, né? Mas a partir do momento que você apresenta o condomínio, porque se muita gente ouve falar, o Entreverdes, mas não pisou, né? Não conheceu, né, o condomínio. E aí quando você apresenta o condomínio, todas as possibilidades, né, todo aquele lazer, aquela piscina com diferença, aquele né? visual, né? Incrível. Então nós temos até um cliente, né, Carol, que acabou comprando 2 lotes, né? Ele comprou um lote, se encantou e logo depois ele já viu que era uma ótima oportunidade, que era o momento de aquisição. E aí comprou 2 lotes. Então, Exatamente. E tem uma outra, né, contando um pouco de história de uma cliente, a gente estava até comentando dela há pouco, que ela comprou, construiu, já está com a casa construída há 3 anos. E nesse momento que eu entrei, ainda era mas eu tô longe, meus filhos estudam não sei aonde, eu morava em prédio, então eles tinham amigos, aqui ainda estava naquela fase de construção, de subobra, né? E quando foi, aí ela colocou a casa para vender, uma casa belíssima, tal. Quando foi maio, mais ou menos desse ano, ela me ligou, Carol, tira minha casa de venda. Desistiu, né, tal. Não, isso aqui é o paraíso. E agora eu enxerguei, foi até engraçado, ela falou assim, isso aqui é uma bênção de Deus, eu não vou sair daqui nunca.
Aí tiramos a casa dela de venda, a gente ficou amiga e tal. Mas assim, para você ver como foi realmente uma subida, né? Ela Eles até comentou que os filhos, né, estão super super entrosados no adaptados, condomínio e muito evento, muita, gente campeonato jovem, e, né? né, enfim. E E aí ela foi desistiu. interessante, porque tiveram todos os movimentos, né, no Entreverdes. Tiveram aquele que comprou, deixou lá, valorizando, hoje está ganhando dinheiro à beça vendendo lote, De pagou fato. super preço, né, de lançamento, de Muito planta. acessível, né? Hoje está ganhando muito dinheiro, outros construíram, já venderam, já refizeram, já estão na segunda, terceira obra, Incrível. né? Então teve um monte de movimento diferente. De fato, Carol. Falando de histórias no Entre Verdes, né? Mais um caos para Uhum. contar, né? A gente teve a oportunidade de projetar e construir a residência para um cliente amigo. Ele foi morar com a família e logo no início que eles estavam morando, ele recebeu uma proposta indecorosa de compra de uma pessoa que se apaixonou pela casa só de passar em frente, né? E ele não vendeu, mas ele alugou. Então o interessado fez uma proposta indecorosa de aluguel e realmente esse cliente saiu da casa e o inquilino lá está feliz da Feliz da vida. vida. Então é interessante, né? Tudo que acontece lá dentro. Pois é, Exatamente. muitas histórias. Muitas. E a questão da locação, você falou, é importante. Sim, A gente tem cliente, é ou não é, meninas, para Sim, locação lá dentro e não tem, verdade. Fábio. Não incrível. Não tem tem. casa para alocar, porque eu acho que ainda é um outro movimento que vai acontecer. Daqui a pouco ter algumas residências. Não é um condomínio, obviamente, de perfil para Claro, locatário e tal, mas de alguma forma ainda tem, a gente já tem clientes hoje investindo para isso, porque é quer pôr para verdade. renda, daí uma Sim, casa de alto padrão, num valor, né, sim, com bastante expressão, para que disponibilizar isso para o mercado. E a gente até falou, se você fizer, tem fila para alocar. Sim. de fato. Inclusive, no segmento de projeto de construção para venda, eu estou desenvolvendo alguns projetos de obras lá de clientes que estão fazendo para alocação. Vou colocá-las direto em Que contato com esses legal. Olha aí, proprietários. Olha, Ah, isso é a maravilhoso. gente, muito isso bom. é um Ou seja, fato. o cliente tem visão, Necessitamos. né? Visão de Sim, mercado, Vamos atender exatamente. muita demanda. Vai atender uma demanda enorme, porque as pessoas, muitos querem locar porque estão de passagem só realmente pela cidade, né? Tem vários perfis, mas Sim, e não tem. A gente teve cliente que falou assim, bom, eu não venho para Campinas se não for para o Interverde. E até uhum, mesmo cliente que está já com um projeto em Em andamento, andamento que vai lá começar dentro. e já quer estar lá, Exato. né? Não quer, para embora acompanhar a obra de perto, acompanhar a obra e né. já começar a viver, né? Porque já se apaixonou, né? Já tem aquela paixão e já quer estar lá. E sim, aí há essa falta no mercado lá para alocação, mas que vai atender muito se tivesse, com de certeza. fato. E abordando uma questão técnica muito interessante, o Entre Verdes tem uma topografia muito rica e alguns lotes merecem até, na criação arquitetônica, 3 pavimentos para que a obra seja, por incrível que pareça, mais barata. 3 pavimentos vão a favor da topografia de muitos lotes. E o ano passado a prefeitura voltou a permitir o terceiro pavimento. Olha, Então a gente está tendo a oportunidade de desenvolver projetos com 3 pavimentos em lotes que precisam disso para que a arquitetura seja harmônica com a topografia, o que por incrível que pareça gera uma obra muito mais barata. Então esse é mais um item ponto técnico positivo. Olha, que legal. agregado, ponto positivo. Porque às vezes o cliente assusta com lotes em Muita Um declive. declive inclinação, muito de forte, fato. né. Exato. Olha que Mas interessante. Isso é essa bom a gente saber. é uma permissão técnica que voltou a valer e que nos ajuda muito na criação do projeto e na execução da obra. A gente sempre brinca, né, que o arquiteto, às vezes quando você vai apresentar um terreno, né, um lote para um cliente, que é todo irregular, a gente fala: "Olha, o arquiteto adora isso aqui". É verdade Sim, isso? Eles esses adoram. desafios são, puxa, são maravilhosos, né? Que aí você pode usar A a criatividade vai criatividade. Sim, de lá em fato. cima. Sempre com bom senso, ou seja, Sim, porque tudo envolve verba. Então, a gente está focado no excelente uso da verba do cliente, ou seja, tudo em prol do investimento do cliente, para morar, para vender, para alugar. normalmente quando a gente vai apresentar
O entrevista a gente começa pelo lazer, né, Carol? A gente É sempre vai, impactante. e já paramos ali no lazer, porque a piscina tem uma vista, assim, de tirar o Esplendorosa, né? fôlego, né? Que você tem um Quilômetros, né? horizonte, assim, né? Incrível. Então a gente sempre para por ali, mostra todas as opções ali, né? Porque o Entre Verdes, ele tem, o lazer é distribuído, né? Pelo condomínio. Então a gente para ali na piscina, tem a academia, tem o salão, e aí, a partir dali, a gente dá uma olhada no mapa, né, Carol? Dá uma olhada A gente localiza o cliente, né? Porque é tão estamos grande, né? aqui, então o condomínio é isso aqui, né? E aí ele visualiza e depois a gente vai e mostrando, né, Sim. as oportunidades que a gente O tem. briefing inicial é muito importante, porque às vezes o cliente já fala assim, ó, eu quero um lote para uma casa térrea. Então a gente já elimina lotes que não possibilitam isso. Então essa conversa inicial com o cliente por telefone ainda é muito importante para que a gente não perca tempo, né, o tempo dele, nem o nosso, obviamente. Se for no caso de casa, né, também quais são as necessidades para você importantes? O que precisa ter, o que você gostaria que tivesse para que a gente seja o mais assertivo possível, né? A casa pronta, claro que tem o gosto de quem construiu, então a gente tem que entender muito bem para que você chegue lá e o cliente murche a hora que vê a casa, né? Não é nada disso que eu esperei. Claro que a gente manda a foto antes, a hora que chega esse lead para a gente, esse cliente, a gente manda o link da imobiliária com fotos, né? De casa. No caso de lote, não. A gente tem que mostrar em loco mesmo, mas da casa, então já dá para ele ter uma noção e fazer esse primeiro filtro, para que a gente não perturbe também o proprietário fazer turismo, né, na casa das pessoas. Ou às vezes ele já fala, eu quero uma arquitetura mais assim, mais assada, não, preciso que tenha elevador, enfim, quero próximo ao clube. A gente faz esse filtro inicial para direcionar a visita. E eu acho que o Entre Verdes é muito importante começar pela área de lazer, porque dá um impacto, né? É, já Se a é Que pessoa se chega, desce a impactante. escada e chega naquele horizonte aberto. Se é um dia como hoje, estava assim, aquele céu azul, nossa senhora. Então aí é um impacto, você fala, a gente já olha e fala, gostou, gostaram. A gente já sabe se foi bem ou foi mal É. a visita. fazer se apaixonar pelo condomínio é uma fase, uma coisa, uma situação muito fácil, né? Porque realmente o condomínio possibilita tudo isso por essas visões, né? E entender a família. Nossa, isso é muito Faz diferença. importante no início do atendimento, é entender quais são as necessidades, né, qual é o estilo do projeto, Uhum. E como Que nós ele busca. conhecemos os produtos, né, todos os Exato. imóveis que nós temos disponíveis lá, né, então para nós fica fácil. Ele fala, eu quero um sobrado, mas eu quero que tenha 2 suítes embaixo, ou uma suíte embaixo, né, tem filho pequeno, né, adolescente que precisa ter um espaço mais reservado. Então, assim, para a gente é fácil ir fazendo esse filtro e tentar encaixar o imóvel, né, assim, Exato. que ele tem em mente, né. otimizar o tempo, Sim. otimizar, fazer com que o cliente Não possa desgastar do cliente. não desgastar, e já proporcionar a ele poder viver aquilo que ele está buscando, almejando. Então, o condomínio e os projetos, eles te direcionam muito assertivamente para tudo isso. Exatamente. E é interessante quando você faz esse trabalho bem feito, um cliente que a gente foi atender há 2 semanas atrás, a gente fez esse trabalho, chegar na área de lazer, ele é um investidor, então a gente mostrou, a planta do Entre Verdes e o que ele queria, então: "Ó, aqui tem esse tipo de lote, aqui tem esse tã". Aí, bom, fomos e eu falei: "Luiz, ele vai gostar desse lote". Aí foi batata, foi um pouco, gostei desse. Vamos lá, posso voltar lá fazer um vídeo? Pode, voltou. Daí, na hora de ir embora, ele falou assim: aquele lote vai ser meu, né? Falou. Ele falou. Daí você Legal. sabe, eu fiz um bom trabalho, porque você. Claro que a gente tem que mostrar tudo, não dá para você ir lá com tudo aquilo de opção, mostrar 2 lotes para ele. Mas você entendeu qual foi a sacada dele ali, Sacada. né? Então, esse feeling é que a nossa equipe tem aflorado, digamos assim, né? Sim. Essa expertise dentro da imobiliária para atender esse tipo de cliente, porque ele é um cliente diferenciado. Cliente para o alto padrão, o Fábio que lida, né, 100% com isso, ele é um cliente que ele precisa ser olhado diferente, Aham. né? Ele não é um cliente de mandar link pronto. Às vezes nós fazemos trabalho assim, já chegamos a fazer assim, entra dentro do carro com um celular,
vamos fazer o itinerário do condomínio até a escola da criança, até onde ele vai trabalhar. Você entendeu? Você se localizou? Porque tem pessoas que vêm de fora. Quem Não mora em conhece nada da Campinas, né, cidade, ainda né, se vira, então mas quem não, ou mesmo quem mora, porque tem gente que é perdido mesmo, e fala assim: "Mas eu estou muito longe da escola do meu filho". "Mas onde está o seu filho?". "Ah, na escola americana". "Você está a 10 minutos da escola americana". Incrível. Não é? Então, assim, esse trabalho, ou a gente mapeia, né, faz uma apresentação mapeado, aqui fica tal coisa, você tá quantos? Então, é uma visão do cliente diferente, desde a hora que ele entra, a abordagem tem que ser diferente, né? Porque a hora que a gente, por exemplo, tem a interface com o Fábio, né, que é a parte mais de projeto ou para a escolha do lote, a gente já está com isso aqui todo preparado, Fábio. É essa linha que ele quer. Então, para ele também ter esse direcionamento, né? Perfeito. É aquela história, né, do ouvir o cliente. Então, de repente, a gente está lá mostrando, esse ouvir o que o marido fala para a mulher, um comentário, uma coisa, e isso você vai assimilando e vai, que aí a gente chega né, nesse final, Isso. ele vai gostar dessa casa ou desse lote, é isso aqui que eles querem, né? Ah, é um casal que adora academia. Aí primeiro lugar que você vai mostrar, você já vê que a pessoa treina e tal, você já vai lendo, né, o cliente, Sim. né? Então você já vai e já mostra a academia. Ah, gosta de tomar sol, gosta de receber salão de festa, tal. Então Exato. você colher as informações e ficar atento ali E sabe com que as dicas, né? também, é assim, como todo produto, por ser uma questão de gosto, tem a questão assim, mas é o fim do condomínio. Mas é o fim em relação a quê, esse fim? Porque tem gente que quer o quê? A privacidade, É eu verdade. quero ficar longe do público. Então, entender isso como, às vezes, um ponto que não é tão positivo, fazer disso um ponto positivo dentro do produto. Esse é o nosso papel também, né? De mostrar o lado bom da coisa. Mas é muro. Mas aqui o muro tem 4 metros ainda para chegar no muro, né? A paisagem que você tem. Então, esse feeling que a gente também tem que ter, e a gente se prepara para isso, né? Estuda o cliente, estuda o produto, para que você faça do limão uma limonada, né? Acho que é Isso bem aí. isso que a gente faz todo dia, né? Vamos Sim. fazer do limão, que às vezes não tem exatamente o que o cliente quer também, né? Também, milagre a gente ainda não faz, mas a gente tenta chegar o O mais mais próximo. perfeito possível, né? Exatamente. Contato com a natureza e tranquilidade. Um pedaço do paraíso. Exatamente, eu ia falar isso, um pedaço do Me paraíso, desculpe, não Suzy. tem. Não, mas não, tem que reforçar, porque realmente é um pedaço do Você paraíso. me fez lembrar agora de uma piada. Depois eu conto. Exatamente para Da ele pleno poder singular. dar pleno singular, para ele poder se conectar com a gente de um jeito muito rápido, simples, né? Então, já conhecer toda a equipe que está pronta para atendê-lo, né? Então, a gente já pode começar por aí e o atendimento que temos para poder atendê-lo, entender as necessidades, a nossa infraestrutura dentro da imobiliária, né? Sim. E Com base chegando. nas informações, né, que a gente procura tirar o máximo de informações. Obviamente não é um questionário com o cliente, né, porque é ruim também você, no primeiro contato, ficar interrogando, né, então a gente faz isso de maneira muito leve, né, Sutil, né? onde os seus filhos estudam, vocês estão vindo para Campinas a trabalho, em que período que vocês pretendem vir, se mudar, estão vindo do exterior de repente, né, então a gente faz uma pequena entrevista, né, com esse cliente, uma primeira entrevista de forma bem sutil, bem leve, e aí entende o que ele está procurando, no caso de um lote ou, né, de um imóvel pronto. No caso do imóvel pronto, você já vai fazer aqui, obviamente a gente tem várias opções, né, dentro do condomínio, então a gente vai fazer já uma seleção lá de 3, 4 imóveis, né, dependendo do tempo, né, do cliente naquele Sim. dia, e aí vai apresentar para o cliente, né. E aí, obviamente, no contato, nesse primeiro contato também, já em loco, né, no condomínio, você vai colher mais informações, não, aqui eu não gosto, e aí no imóvel você vai tentar, eu não gostei dessa cozinha aberta, eu prefiro o conceito ainda fechado, e aí os detalhes, né, que aí você vai capturando todas né, os desejos desse cliente e vai, se não der certo nessa visita, procurar um outro imóvel que se encaixe, né. O corretor é a peça-chave nisso, né? Primeiro porque, no caso da Pleno Singulare, a nossa expertise nos produtos que vendemos. Isso, acho que esse é o primeiro ponto. Quando vendemos um produto, nós estudamos, nós mapeamos todo o condomínio para saber quais são os produtos que
que não temos, inclusive, que estão no mercado e não temos, para que a gente tenha, para que a gente tenha 100% a oferecer para o nosso cliente. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente recebe o cliente, então ele ver um site que é exclusivo, que tem só os imóveis que ele procura, e não né, um cardápio enorme, uma prateleira enorme, e sim nichado. Ele já ganha tempo nisso, ele já é um cliente que não tem tempo a perder, né? E chegando até um dos nossos especialistas, ele já se sente seguro. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente conversa e a gente entende que às vezes não é a melhor opção para ele uma casa, porque às vezes é uma coisa muito específica, né? E não tem que vá se enquadrar. A gente já tenta, na mesma visita, emendar um lote ou entender e explicar que o que ele tem realmente não existe para venda, né? Porque tem muito isso. O cliente tem um projeto e ele quer aquele projeto pronto e não existe, né? Ou as necessidades dele, ou ele teria que fazer muitas reformas. Então, isso é muito comum para a gente, migrar de casa para lote, de lote para casa, porque daí, de repente, ele começa a ver que num lote ele vai ter que enfrentar uma obra de 2 anos e pouco, aí o filho dele já cresceu, já passou da idade do condomínio, não, então eu prefiro uma casa que eu quero chegar, trazer minha mala, casas inclusive mobiliadas, né, é uma outra tendência, né, Fábio, Sim. de casa chave na porta, você traz sua mala, É isso. só. Não tem que se preocupar com uma florzinha de decoração. Principalmente aquele cliente que vem, né, de fora, Que vem de né, fora. que vem o expatriado, ou coisa assim, né. Então, ele deixa a mobília lá e já quer uma casa pronta Vem para só morar, quando né. for. É. Então, isso é muito comum para a gente, que é um dia a Sim, dia para a sim. gente, realmente, esse mix. E até, de repente, não é nada disso e é um apartamento alto padrão, né? Uhum. Pode acontecer também, ou vende por um apartamento, e daí a gente entende, mas eu nunca morei em casa, então vamos ver casas prontas, vamos ver lotes. Esse movimento é muito, muito comum. Eu acho que, assim, falando de Entreverdes, o que o cliente procura, eu acho que é tranquilidade. Por exemplo, o cliente que está vindo de São Paulo, né, das capitais aí, que enfrenta trânsitos, a gente sempre brinca, né, com trânsito, já atendemos vários clientes, né, de fora e tal. São Paulo é uma loucura, né, você nunca sabe quanto tempo você vai perder no trânsito, quando você sai de casa, você vai sair com 2 horas antes, enfim. E até outro dia a gente atendeu uma cliente, né, ela, eu tenho que me programar, tal, pegar o filho, tal hora no colégio. Fazia pouco tempo que ela estava em Campinas. E ela chegou, assim, meia hora antes da filha sair, porque ela se programou para sair, fazer tal coisa e ir buscar a filha. Imaginou que ela fosse ficar presa num trânsito, estava acostumada, né, com o trânsito de São Paulo. E aí, assim, o que a gente brinca, Campinas, trânsito, você tem 10 minutos de trânsito, quando o trânsito está parado, né? Então, assim, a minha percepção é essa, que esse cliente do Entre Verdes, que ele quer tranquilidade, quer qualidade de vida, que acho que muito depois da pandemia, a gente passou por isso, né, aqui, né, até eu ouvi uma pessoa falando isso um dia, durante a pandemia, né, vai todo mundo morrer, então eu quero comprar uma casa, eu quero viver com qualidade de vida, ver meus filhos crescerem, quero que eles tenham espaço para brincar e tal. Então, acho que é muito isso. As pessoas hoje, depois da pandemia, eu acho que acendeu uma luz, assim, e a pessoa está dando valor, assim, às pequenas coisas, né? E eu acho que é viver com tranquilidade, viver com qualidade de vida, ver seus filhos crescerem, enfim, eu acho que isso é uma Isso coisa passa pela questão da segurança também, né? também, De você sim, estar num local seguro, num condomínio. Isso é importante quando a gente leva o cliente, né? Pede para a gente abrir o carro e ver como que é a tratativa ali com pessoas, entre aspas, estranhas, né? Não somos, apesar de estar lá quase todo dia, a gente é estranho ao condomínio. Então, eles veem isso e eles ficam impressionados pela segurança, pela ronda interna, enfim. Eu acho que passa pela localização também, segurança, localização. Dentro do ramo imobiliário, a gente brinca. Quais são as principais pontos principais de um imóvel? Localização, localização, localização. Parte daí para você ser caracterizado um imóvel de alto padrão, de altíssimo padrão, de médio padrão, sempre vai partir do quesito localização. E daí todo esse entorno. Então, a qualidade de vida, o acesso, segurança,
a paz e a tranquilidade, né, de não ter a cidade, o barulho da cidade no entorno. Você vai no Entre Verdes à noite, parece que você está num planetário, né, de É estrelas. É verdade, coisa É linda. uma coisa maravilhosa. de Então, fato. para o cliente de alto padrão, ele dá valor para essas coisas. Ele paga por isso, né? E a partir do momento que ele convive também com pessoas daquele nível, ele quer estar onde essas pessoas estão. Então, passa também pela questão social, né? O semelhante atrai semelhante, né? Então, eles vivem com os mesmos. E nessa exclusividade, né, Fábio, você nota assim, a segurança não está só ali no condomínio, mas em todo o A percurso que extensão. envolve, É né? verdade. E isso é uma preocupação. Então, quando fala exclusivo, é porque ele está trabalhando tudo isso. Tanto a infraestrutura dentro do condomínio, mas como todo aquele percurso que vai levar ele até lá, né? E isso, o condomínio, por exemplo, né, que nós estamos tratando do Entre Verdes, se preocupou, né, de te proporcionar isso, né? Então, você anda toda a Mackenzie Monitorada, né? monitorado, né? E você não tem isso em outro lugar. Você tem a cidade, né? Que é maravilhosa a cidade de Campinas, né? Mas você ter todo esse cuidado pensado em você nesse percurso, isso é exclusivo. É. É o cliente que busca o Entre Verdes realmente quer um conjunto de elementos, que são todos esses É elementos. verdade. Ou seja, ele não quer um ou dois elementos, ele quer um conjunto de elementos para vir morar lá. Outro item curioso que a gente tem experimentado, felizmente, no Entre Verdes, é que algumas figuras, algumas pessoas muito famosas estão indo morar lá, estão encomendando projetos e obras para terem o Entre Verdes como seu ponto de residência. Então, é mais um termômetro muito interessante do Entre Positivo. É Verdes. verdade. É verdade. Vai ser o condomínio das estrelas. É. Isso referencia, né? Isso referencia, porque uma pessoa que é pública e Que tem passa possibilidade de morar em vários em qualquer locais, lugar, ter a sua primeira exatamente. residência, né, em qualquer local, né? Sim. Escolher o Entre Verdes, acho que E é essas pessoas querem privacidade em primeiro lugar. Exato. Uhum. Né? Eles até acabam escolhendo lotes, de fato, mais para o final do Reservados, empreendimento, né? que não é final, né? Sim. Lotes mais reservados, com projetos que têm um perfil bem privativo, então é bem segmentado, é Uhum. interessante, E o cliente alto padrão, ele demanda disso, de né? fato. Ele não é o cliente médio padrão, claro que ele tem o que ele caracteriza como importante, né? O cliente de médio padrão, óbvio que sim. Mas o alto padrão, o nível dele de exigência é maior, claro. Ele está pagando por aquilo, ele exige, ele tem conhecimento, né? Acho que é a principal coisa. Ele conhece o que é bom É. e quer o que é bom. Ele já vem pronto, já Já vem sabendo o pronto, que ele sabendo o que quer, ele quer. né? Exatamente. Então aí cabe a nós direcionarmos, né? Mas ele já vem, hoje em dia, o cliente normalmente já vem pronto para nós, né? Exato. Obviamente ele vem, você acaba direcionando, Lapida, né? lapidando, mas ele já, diferentemente do passado, né? Que não tinha tanta informação assim, verdade. né? Disponível, né? Como a De gente tem fato. hoje, né? Rápida e disponível. Então, Naturalmente que nesse aspecto tem um item interessante. As redes sociais permitem que a gente acesse absolutamente tudo, né? Sim. Toda essa pesquisa que os clientes fazem, naturalmente, tem um grau de profundidade pequeno, né? Então, o cliente muitas vezes forma até uma opinião, pesquisando as redes sociais, que não correspondem a à realidade. realidade, ou seja, características de projeto, características de lote, que pesquisando ele pode fazer uma leitura e, na verdade, talvez não seja a leitura exata. Então, por isso que a expertise de vocês é tão importante, combinada com a minha expertise também, para que ele tenha contato com informações reais sobre características de cada lote, como funciona um projeto, uma obra, quanto custa tudo isso. Então, nós, como time, né, provemos o cliente de informações reais, de fato. E é interessante porque a gente sempre fala, o corretor, ele compra primeiro que o cliente, né? Então, aquilo que a Perfeito. gente posta, compra a ideia,
a gente vende com muito mais facilidade. Eu não sei se para Perfeito. você flui dessa É a forma mesma também. coisa, Carol. Então, Perfeito. isso é interessante, Bem né? Quando a gente colocado. vai num produto como o Entreverdes, flui muito rápido, né? Essa conversa toda, porque a gente comprou a ideia, né? A gente Você vê, acredita a no gente produto. acredita no produto, É isso. exatamente. Né? A gente vende o que a gente acredita. E por incrível que pareça, o cliente entende isso também da gente, porque passa uma segurança para ele, né? Quando a gente fala nos quesitos, às vezes até pontos que não são tão positivos que ele acaba identificando, a gente consegue contornar isso e ele entender, realmente, por essa ótica, né? Então, isso realmente traz segurança para ele fechar um bom negócio, para ele voltar e querer um segundo lote. Sim. Bem E, colocado. né, e como, assim, do ponto de vista de projeto, de fazer o projeto que às vezes é mirabolante na cabeça dele, mas ele chega para um profissional com uma expertise sensacional e fala, não, isso é possível. Porque às vezes eles mostram para a gente, daí não é com a gente, né? Aí quando Aí a chega gente na mão do direciona para o Fábio. profissional, exatamente, chega na mão do profissional, nossa, esse lote vai ficar lindíssimo. Então, De toda essa fato. nossa interface dá segurança para o cliente fechar o negócio. Olha, pelo que a gente sabe, né, a questão de acompanhar a tecnologia, principalmente no quesito segurança, porque é o cliente que prima por isso também, eles estão investindo pesado, pesado, porque isso atrai, por exemplo, uma pessoa que é pública, de ter segurança que ela vai morar num lugar que atende a esses requisitos. A gente atendeu um cliente uma vez que ele tinha uma comissão de segurança para ir aos condomínios e falar qual era o condomínio que atendia aos quesitos de segurança que ele precisava. Então, estar em consonância com o que tem de mais atual é importantíssimo. E isso a gente sabe que eles tiveram um incremento em portaria, em sistemas, em monitoramento, mesmo na Já avenida. implantou, né? Já Na verdade, implantou. Sim, sim. Já essa implantou. questão da tecnologia no condomínio, isso já está melhorando. Sim, De tão para frente que ele está. E tem condomínios que nem tem a tecnologia e o sistema que eles já estão utilizando. utilizando. Ela De fato. tem um controle rigoroso, né, de acesso. Todas as vezes que nós vamos, sempre, obviamente, você tem que ter autorização de entrada, documentação, a portaria blindada, né? Então, o motorista entra sozinho, o acompanhante sempre tem que descer do carro, no caso, né, nós, né, corretores e prestadores, enfim. Eles passam por torniquetes, então, assim, tem um controle muito rigoroso. E isso fala só uma parte aqui, né? Quando eu era gerente de condomínio, tinha um diretor de segurança que ele falava assim, ó, o condomínio, quanto mais chato ele for, melhor será. Quanto mais o cliente reclamar, o prestador reclamar que é difícil de entrar, é isso que nós queremos. É o condomínio difícil de entrar, que é bom. Né? Então, o Entreverde acho que está nesse caminho. Eles estão sempre fazendo upgrade, sempre melhorando, porque o item segurança é fundamental, né? O interessante é que o Entre Verdes, de fato, está melhorando constantemente toda a infraestrutura tecnológica do empreendimento, que é a inframacro, né? Que envolve segurança e outros itens também. E o interessante é que quando a gente desenvolve os projetos e obras do Entre Verdes, a residência é uma cópia da infra do condomínio em versão micro. Então, todas as residências que nós projetamos e construímos, a gente costuma dizer, são dotadas de 5G, ou seja, elas têm toda uma parte de internet extremamente potente, toda a parte de segurança. Na verdade, as residências passam a ter uma inteligência artificial também. A gente já tem um sistema de gestão da residência, onde você inclui todos os itens, ou seja, segurança, câmeras de segurança, fechaduras eletrônicas, áudio, vídeo, iluminação, cortinas, ar-condicionado e tudo que for eletrônico dentro da residência pode ter a gestão por uma central inteligente e o proprietário se relaciona com essa central de uma forma totalmente amigável. Então, além disso, as residências também, além dessa parte de serem inteligentes, são sustentáveis também em todos os quesitos, em termos de geração de energia, de reuso da energia ou transformação da energia do sol em aquecimento de água, geração de energia fotovoltaica, né? O cliente passa a produzir e consumir a própria energia, reuso de água de chuva e outros itens também. Então, além dessa parte de inteligência, as residências são sustentáveis também. Importante, né? Acho que hoje, se não tiver
evoluindo junto, né, É. fica para trás mesmo, porque hoje está galopante as questões tecnológicas, né, Fábio? Sim, Principalmente do ponto de vista de arquitetura, o que tem de coisa moderna, né? Sim, tem que Você acha que se atualizando, né? Tem que... exatamente. E isso é legal, a Suzy que fala que ela adora os clientes que programam para o corretor. Então, daí dá o comando, Alexa acender casa. Pum, acende tudo. Alexa apagar casa. Pum. A gente não tem nem trabalho, porque às vezes acontece de ficar a luz acesa, o cliente Sim, sempre fala, o proprietário, né? Não esquece nenhuma luz acesa, tá. Então a gente vai e fechar as repassa, janelas. fecha isso. Aí pronto, vem a Alexa e resolve nossos problemas, né, Eu nem Suzy? sei mais apagar a luz desse jeito, vocês não estão entendendo. É só Alexia. Então, a Alexa faz tudo. Isso é importante. sim, de fato, a automação na residência, a automação inteligente, permite que você comande a residência inteira, estando na própria residência ou estando em qualquer outra parte do mundo, você enxerga a sua residência inteira, conversa com ela, isso é extremamente prático, né? A coisa da captação de água eu acho fundamental, assim, Sem dúvida. pensar na captação de água para irrigação do Reuso, jardim, reuso, perfeito. porque os jardins são enormes, né? Imagina você Exatamente. consumir água. Para tudo isso. Não Sem dá, né? dúvida. Você tem que aproveitar, né? Sem dúvida. E toda essa infraestrutura que vem dentro desse projeto é porque também o condomínio está tão à frente, em todos os sentidos, né, de proporcionar isso, que desenvolve aí, dá essa possibilidade dos projetos serem maravilhosos, né, no Perfeito. seu projeto, É né? isso, né? inclusive. Então, na verdade, a gente pensa de uma forma global quando projetamos e construímos as residências. Legal. O Fábio, deixa eu uma curiosidade. Sim. Por que escolheu um condomínio Entre Verdes para começar seus trabalhos? Bom, Suzy, o Interverts foi lançado em 2015 e desde que ele foi lançado, nós tivemos uma demanda muito boa de compradores que nos procuraram, né? Então, e aí você começa a ter uma sequência de trabalho lá dentro, né? Ou seja, trabalhos bem feitos trazem mais trabalhos, né? Então, desde que ele nasceu, a gente teve uma demanda muito grande lá, ou seja, de proprietários que nos procuraram, e desde então a gente tem trabalhado cada vez mais no Interverdes de uma forma mais intensa, com projetos cada vez mais aprimorados, execução de obra cada vez mais aprimorada. Então, puxa, a demanda começou desde que ele foi lançado e Não parou eu mais. tenho a oportunidade e a felicidade de trabalhar no Entrevidas com muito prazer, de fato, por ser um local tão lindo, né? Não, deixa eu contar a historinha. Nós eu fui atender um cliente no Entre Verdes, e aí erramos a rua e nos deparamos com uma casa que o Fábio, a autoria dele, o projeto. E aí o casal, eu estava no carro da frente e o casal no carro de trás, assim. Aí contornei, voltei e o casal parou em frente à casa, que não era a casa que a gente ia, né? Não era o nosso destino. Aí eu pensei que gostaram daquela casa ali da fachada, aí vi eles tirando foto. Aí a gente foi para casa, outra casa, né? Enfim. Aí gostaram da casa, enfim, mas não. E aí quiseram me pediram para descobrir quem era o arquiteto daquela casa, que é a rua que a gente errou. E aí o que aconteceu, Fábio? Aí a casa que eles adoraram é um projeto meu, e então criou-se essa conectividade por acaso, né, Sim, Luísa? foi. E deu certo. Hoje a gente está desenvolvendo o projeto desse casal de clientes. Legal. Melhor propaganda tá lá, né? Né? O Exatamente. seu nome estão os Foi seus projetos uma prontos, situação né? muito interessante. De fato, bem lembrado. Não é? Que legal. Legal. E nos projetos, Fábio, tem alguma peculiaridade, assim, que pedem, assim, preciso disso? Tem algum ponto, assim, que você pode contribuir com a gente? Fala assim, olha, essa demanda que a família precisa, assim, na hora de desenvolver, tem algum pedido especial Sim. deles? Sim, na verdade, Suzy, o meu trabalho é feito sob medida. Então, cada família traz itens exclusivos que são só dela, né? Então, sem dúvida, cada cliente tem pedidos exclusivos, peculiares, pitorescos,
e naturalmente que a gente sempre analisa esse conjunto todo através de entrevistas que eu realizo com cada cliente, para que a gente apresente a solução de tudo em forma de criação arquitetônica. Então, todos os clientes trazem demanda exclusiva, com pedidos exclusivos, peculiares, é muito interessante. Então, puxa, muitas histórias para contar sobre imagino. pedidos que as famílias fazem, né? Naturalmente que a gente faz essa interpretação para que isso seja criado de uma forma adequada e com bom senso, né? Para que tudo isso seja viabilizado. Por exemplo, dentre tantos cases, né? Uma família que encomendou com a gente um projeto e obra de uma residência de altíssimo padrão, pediu um escorregador lá no pavimento superior que descesse e chegasse no hall social. É um pedido inusitado, né? Que legal. Então a E gente nem era para uma criança. Não, Era para as crianças, para as para os crianças. filhos Ok. crianças, né? Eu expliquei, né, que o escorregador tem um risco específico, né? É um escorregador, é algo que gera um risco, né? Claro. Uhum. Mas a gente fez, eles insistiram, a gente fez uma criação e viabilizamos um escorregador que fosse seguro, então com uma série de características para que a chegada, ou seja, a aterrissagem fosse segura também, ninguém se machucasse, isso é o mais importante. Claro. Então, eles ficaram felizes, ou seja, pediram um escorregador. Um outro cliente, por incrível que pareça, queria da varanda da Suite Master, residência sobradada, ter um trampolim, também outro item perigoso, para ele saltar Na piscina. na piscina. Então, Meu a Deus. gente teve que fazer uma criação, um trecho da piscina mais profundo, muito mais profundo, com dimensões de largura e comprimento também maiores, para que ele saltasse do trampolim e caísse naquele trecho da piscina. Ou seja, é um item perigoso, mas o cliente pediu, então tem infinitos pedidos Imagino. peculiares, infinitos. Que legal. É legal Isso que pro é a arquiteto é oportunidade, gostoso, né? é a oportunidade da Imaginei fazendo pessoa isso, realizar você esse tá entendendo, sonho, né? né? Sim, Colocar naturalmente que tudo que ela alguns são... deseja num É imóvel, verdade. não é? Naturalmente que alguns pedidos são muito perigosos e a gente explica, ó, isso é viável, isso não é viável, vai apresentar uma situação de perigo X, Y. Então, a gente sempre analisa tudo de uma forma bem criteriosa para fazer um brainstorm bem rico com a cliente. Great. Legal. E nesse ponto você também comenta que da comercialização da casa, né? Sem Porque dúvida. ele está morando ali naquele momento e a vida é feita de ciclos, né? Perfeito, Então Suzy. pode ser um momento que ela ir no alto padrão, isso é muito comum, né? Desse deslocamento muito constante aí. E ele precisa fazer uma casa que de repente no futuro aí, que ainda que não seja próximo, mas que vai demandar de uma comercialização, aí um pedido Muito inusitado pode, exatamente, né, pode dificultar, né? porque Perfeita esse colocação. casamento pode ser que não aconteça com outro cliente, né? Tem razão. E o cliente com certeza não quer a casa do mercado, né? Ele Perfeito. quer essa comercialização, quer esse trabalho, esse movimento financeiro de uma forma muito Perfeito. eficaz, né? Isso é constante, ou seja, cada projeto e obra que a gente desenvolve tem como primeiro objetivo ser um produto que o cliente adore e um segundo objetivo, ser um tremendo produto imobiliário. Esses são os meus dois focos constantes. Uhum. Perfeito. Tem que ser um excelente produto imobiliário por esses motivos. Legal. Bacana, porque em algum momento vai fazer a diferença, né? Sim. Sim, então esse exercício é constante, né? Para entrar em contato com a Pleno, nós temos um site exclusivo da Pleno Singulari, que é essa equipe treinada e especialista no alto padrão de Campinas e região. Atendemos não só o condomínio Interverdes, mas outros condomínios também de alto padrão da região, Campinas e região. Então, pelo site www.plenosingulari.com.br. Temos o site da Pleno Imóveis, que também tem outros imóveis, né? Que é a plenoimóveis.com.br. E pelo telefone aqui também da imobiliária. Chegando pelo próprio site, a hora que você clica no imóvel e quer ter mais informações, vai chegar esse contato para um de nós atendemos. Tá? Para entrar em contato comigo, tem uma conexão exclusiva para
qualquer pessoa faça contato com a Fábio Bresser Arquitetura, vou deixar o link, que é o contato direto com a minha equipe. E pelas redes sociais Redes também, sociais, né? é. Pelas redes sociais, hoje, inclusive. claro. Nós temos também o Instagram da Pleno Singulare, @Pleno Singulare, e @Pleno Imóveis, e lá tem os nossos da equipe toda, nós hoje somos em 9 especialistas, tem os particulares também, que constam lá, e só clicar e mandar uma mensagem. Estaremos prontos para atender. É isso.